Olá, eu sou Paula Altran e esse é o canal Que História é Essa? Aqui a gente vai conversar sobre as 4 ferramentas da linguagem dramatúrgica, ou seja, da escrita teatral, que vão te auxiliar a escrever finalmente aquela história ficcional que você sempre quis e nunca soube como. E também a te auxiliar a melhorar e ressignificar a história da sua própria vida. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o primeiro desses 4 elementos, que é o personagem. E a gente começa pensando sobre qual é a diferença entre um personagem ficcional e uma pessoa da vida real. Eu, você, sua mãe, a minha. E a resposta para essa pergunta é bem simples. Não existe exatamente uma diferença tão grande entre o personagem e a pessoa da vida real. Mas a questão é que, por mais que você escolha escrever um gênero que seja maior, mais caudaloso, por exemplo, que é o romance, que você pode escrever muito sobre essa personagem, entre outras, né? Você nunca vai dar conta da vida inteira dessa personagem, de todas as características que ela tem. É só você pensar um pouco também em você. Se eu te pergunto, como é que você é? Você vai falar pra mim, depende. Se eu tô no trânsito, eu fico muito nervoso. Mas quando eu tô brincando com o meu cachorrinho, eu sou muito fofo. Se eu tô com o meu patrão, eu sou mais compenetrado. E assim por diante, né? E aí a diferença do personagem ficcional é que a existência dele vai se dar só em uma dessas características, né? Você vai recortar, então, essa personagem para que ela caiba na história que você vai contar. Essa é a característica principal dela, né? O que essa personagem tem que ter para que essa história seja essa história e não outra história. Ficou um pouco confuso? Eu vou te explicar. Você tem que saber qual é a principal característica dessa personagem para que você possa contar essa história. Aí você pode me dizer, bom, quando eu penso numa personagem, claro, vou pensar no nome e na idade, por exemplo. Ela chama Joana e tem 35 anos. A partir daí, eu vou desenvolver a minha história. Será mesmo? Eu trouxe 3 exemplos para a gente começar a pensar que essa característica principal pode se dar de várias maneiras diferentes. Quer ver? Vou pegar aqui. Por meu óculos, senão eu já não enxergo mais nada. Aqui a gente tem um livro com teatro completo dessa autora Sarah Kane, que é inglesa e que começa o primeiro texto dela, que se chama Ruínas. E aí, então aqui a descrição das personagens, olha lá. Ian, Kate e soldado. E nada mais. Não tem idade, e se você for ver, o soldado não tem nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a Sarah Kane, nessa história, importava que o Ian fosse o Ian, que a Kate fosse a Kate, e o soldado, ela vai trabalhar com essa característica social dele. Ou seja, importa para a história dela que exista um soldado. Mas não vai importar exatamente se ele chama João, se ele chama José, se ele tem 35 anos ou não. Importa que ele seja um soldado. Vamos pegar aqui um outro exemplo, do Racine, que é um autor francês que reescreveu essa tragédia grega que é Fedra. Aqui ele vai descrever os personagens assim: Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas. Fedra, mulher de Teseu, filha de Minos e Psifaé, rei e rainha de Creta. Hipólito, filho de Teseu e Hipólita, e assim vai. Então, aqui, para o Racine, importa nessa história quem é filho de quem e quem é pai de quem. Isso vai ser a característica principal desses personagens, para que essa história seja essa história e não outra história. E por fim, vou trazer o último exemplo de hoje, que é o Matei Wisniewski, que é um autor muito diferente, assim, que agora começou a ser publicado por essa editora. E aqui temos a primeira peça dele, que chama Mulher-Alvo e seus 10 amantes. E aí, se vocês forem ver, olha o que tem de personagem nessa peça. Agora, para além de fato de que são muitos, olha como ele descreve eles aqui. A mulher gorda com a vassoura, a cabeça do presidente da região eólica dos Alpilles. A mulher que tem uma faca enfiada no olho esquerdo. Não é estranho? Pode parecer estranho, mas essa é a maneira que para o Matei Wisniewski importa descrever os personagens para contar essa história, que é essa história e não outra história.
Então, eu espero que tenha ficado claro que para você começar a pensar no seu personagem, você tem que pensar qual é a característica principal que é importante para você, para essa história, e não pensar que há algo que é padrão, que tem que ser assim, a idade, o nome, ou seja lá o que for. Como eu disse antes, e se você não viu o vídeo inicial aqui do canal, dá uma olhadinha, ele vai estar linkado aqui embaixo. Como eu disse antes, a gente não vai seguir receitas, né? A gente vai pensar sempre caminhos e possibilidades para que você consiga finalmente escrever essa história ficcional que está aí dentro da sua cabeça, esperando um formato para poder sair daí de dentro. E eu só queria também deixar aqui, falar para você que você vai escolher essa característica essencial da personagem para desenvolver a sua história, mas isso vai ser apenas o primeiro passo. Que o mais importante é isso, é dar sempre o primeiro passo, né? É tão óbvio que às vezes a gente esquece. E a partir daí, ele vai se desenvolvendo e outras características que você não imaginava que eram essenciais para ele vão começar a surgir. E tudo bem. Para a gente finalizar, eu queria trazer o exemplo do grande autor Jorge Amado, que estava lá escrevendo um dos seus muitos livros, e aí ele chamou a Zélia Gattai, que é a mulher dele, também outra grande autora, e falou para ela: Zélia, vem cá, vem ver o que esses meninos estão fazendo aqui. E aí mostrando para ela o livro que ele estava escrevendo, no qual os personagens estavam fugindo completamente daquilo que ele tinha determinado para eles. Então, o personagem é isso, é como a vida real. A gente escolhe uma fatia da personalidade dele, e aí a graça da escrita também é essa, né? Trazer coisas que nem a gente sabia que morava dentro da nossa própria cabeça. Então, por hoje é isso. Se inscreva, curta, compartilhe, e a gente se vê aqui na semana que vem. Tchau!